E aí, bora mergulhar num assunto cósmico? Pensa só, como seria uma civilização 1 milhão de anos mais avançada que a nossa? Que tipo de poder ela teria? Hoje, a gente vai explorar uma espécie de régua cósmica, criada justamente para medir isso. E o mais legal, descobrir em que ponto dessa régua a humanidade se encontra agora. Essa é a grande pergunta, né? O famoso paradoxo de Fermi. Olhando para o tamanho do universo, ele já deveria estar, sei lá, fervilhando de vida por todo lado. Mas quando a gente aponta os telescópios para o céu, silêncio. Será que a gente está mesmo sozinhos? Ou será que a gente está procurando as coisas do jeito errado? Essa análise de hoje vai usar uma ferramenta bem fascinante para tentar achar uma pista. Então, lá em 1964, um astrofísico soviético chamado Nikolai Kardashev teve uma ideia simplesmente genial. Em vez de ficar imaginando como seriam os ETs, a biologia deles, ele propôs classificar as civilizações por algo que é universal: energia. Basicamente, quanto mais energia uma civilização consegue usar e controlar, mais avançada ela é. Simples e, ao mesmo tempo, super profundo. O Kardashev, na ideia original dele, definiu 3 tipos principais de civilização. Cada um desses tipos representa um salto gigantesco na capacidade de usar a energia do universo. Vamos dar uma olhada no que cada um deles consegue fazer. E olha, pode acreditar, parece coisa de filme de ficção científica dos bons. Pensa nisso como os degraus de uma escada cósmica. O primeiro degrau, tipo I, é dominar o próprio planeta. O segundo, tipo 2, dominar a sua estrela. E o terceiro, tipo 3, bom, aí o negócio fica sério. É comandar uma galáxia inteira. Cada passo é uma ordem de magnitude, um poder absurdamente maior que o anterior. Vamos começar com o tipo I. Imagina só uma civilização que não só usa, mas controla completamente as forças do seu planeta. Eles conseguem manipular o clima, decidindo se vai chover ou fazer sol. Eles aproveitam a energia de furacões, terremotos, vulcões. Toda a energia que o planeta recebe da sua estrela é capturada e utilizada. É literalmente o domínio total do seu mundo. Agora, o pulo para o tipo 2 é de explodir a cabeça. Essa civilização já acha seu planeta pequeno demais. Eles partem para construir mega-estruturas, como a famosa esfera de Dyson, que é basicamente uma casca em volta da estrela para sugar toda a energia dela. Com esse poder todo, mover planetas de órbita ou desviar asteroides vira tarefa de rotina. O sistema solar vira tipo o quintal deles. E aqui a gente chega no topo da escala original do Kardashev. Uma civilização tipo 3 é galáctica. Uma estrela só não é suficiente para eles, não. Eles usam a energia de bilhões de estrelas da sua galáxia. Eles poderiam mover sistemas estelares inteiros, absorver a energia de supernovas. É um nível de poder que a gente só pode descrever como quase divino. Bom, depois de viajar por esses níveis de poder quase inimagináveis, fica aquela pergunta, né? Tá, e a gente, nós, a humanidade, onde a gente se encaixa nisso tudo? Chegou a hora de virar essa régua cósmica para nós mesmos e ver o resultado. Então, qual o nosso nível? A gente já é tipo I, tipo 2? A resposta, vamos dizer assim, pode ser um banho de humildade. É isso aí, nem chegamos num 1. Usando uma fórmula que foi adaptada e popularizada pelo grande Carl Sagan, a humanidade hoje, em 2024, está classificada mais ou menos em 0.7276. A gente ainda é, oficialmente, uma civilização de tipo 0. E o motivo é bem simples. A gente ainda depende basicamente de plantas e animais mortos de milhões de anos atrás, ou seja, combustíveis fósseis. Mal começamos a arranhar a superfície do que o nosso próprio planeta oferece de energia limpa, como a solar, a eólica, a geotérmica. O caminho pela frente é longo. Ok, se a gente está em 0.72, quão difícil é chegar num ponto zero? O que precisa acontecer para a gente se tornar uma civilização planetária de verdade? Vamos dar uma olhada nas projeções e nos desafios. Olha só que interessante. Pesquisas recentes, usando até machine learning, projetaram o nosso progresso. Mesmo com um aumento previsto de mais de 50% no nosso consumo de energia até 2060, a nossa nota na escala sobe muito pouquinho, para cerca de 0.74. Isso porque a escala é logarítmica, ou seja, cada pequeno avanço exige um salto energético gigantesco. E só para ter uma ideia do tamanho do desafio, para a gente virar tipo I, não estamos falando de aumentar o consumo de energia em 50% ou 100%. A gente precisaria de um aumento de mais de 500 vezes na energia que a gente consome hoje. É uma quantidade de energia que mal dá para imaginar. Mas é aqui que a história dá uma virada bem interessante. Toda essa conversa sobre consumir mais e mais energia parte de uma premissa.
a de que progresso se mede só pela quantidade de poder. Mas e se tiver outro jeito de evoluir? Talvez as civilizações mais avançadas do universo não sejam as mais barulhentas, as que mais gastam energia. Quem sabe a verdadeira marca do avanço seja a eficiência, o controle e não a força bruta. E se a evolução for para dentro e não para fora? É aí que entra uma outra ideia, a escala de Barrow. Em vez de medir o controle sobre coisas gigantes como planetas e estrelas, ela mede a capacidade de manipular o que é minúsculo. O foco sai do macro e vai para o micro. Pensa na diferença entre construir uma pirâmide e escrever um código de DNA. Uma coisa é força bruta, a outra é controle e precisão. Essa escala mede o avanço desde manipular genes, depois átomos, até chegar no controle da própria estrutura do espaço-tempo. É uma evolução em direção à maestria, não só ao poder. Essa frase, que é uma variação da famosa lei de Arthur C. Clarke, resume essa ideia perfeitamente. Uma civilização que consegue manipular a matéria num nível fundamental talvez não precise construir estruturas gigantes e visíveis. A tecnologia dela estaria tão integrada com o ambiente que, para nós, seria impossível distinguir de um fenômeno natural. E isso tudo nos traz de volta para a pergunta inicial. Onde está todo mundo? Talvez eles não estejam ausentes. Talvez eles só tenham ficado silenciosos. Quem sabe o objetivo final da evolução não seja conquistar a galáxia, mas se fundir com ela. Eles podem estar em todo lugar, só que de um jeito que a gente ainda não tem a menor capacidade de perceber. E é isso, uma viagem pela escala do poder cósmico. Se essa análise expandiu um pouco a sua perspectiva e já sente que deu um passo a mais, quem sabe para um tipo 0.73, demonstre esse avanço. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais explorações como esta. Até a próxima!